Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar um texto, certo, do livro de vocês, que se encontra no capítulo 2 da unidade 3, né, página 92. É um textinho curto, vocês vão ver, né, qual é a organização dele. E é um texto bem simples, né, de compreensão. Então, eu vou começar aqui falando um pouco a respeito dele, certo? Um texto normativo, né, como vocês podem ver, né, o texto que a gente vai trabalhar é um texto normativo. É aquele que integra um conjunto de regras, certo? São regras, né, que são colocadas, né, para ser seguidas, normas ou preceitos, e é destinado a reger o funcionamento de um grupo, de um país ou de determinada atividade, entre outras finalidades, certo? Isso aqui é a função do texto normativo, para que ele serve, né? Qual é o intuito dele quando ele é criado, né? Quando geralmente um texto normativo é criado, né? E integra geralmente um conjunto de regras, né? Que são colocadas nesse texto, né? Separado de forma bem específica, né? Tipo desse gênero textual, para que seja seguido. E aí, em geral, os textos normativos, como é que eles são constituídos, né? Geralmente, logo no início tem um preâmbulo, né? Esse preâmbulo ele não tem força normativa, mas ele vem para introduzir essas normas, né? Que são as normas gerais e as disposições finais. É comum cada regra ser formulada em um parágrafo, né? Cada regrinha tem um parágrafo para ser colocada para até mesmo ser melhor a compreensão, recorrendo à numeração a fim de facilitar a organização do documento e a consulta a ele, né? Aí quando eu quero saber qual é o artigo que me garante tal, né, tal direito. Aí é o artigo 5, por exemplo. Então eu vou lá no artigo 5 e vejo, né, qual é o direito que está garantido ali, ou então qual é porque a gente sabe, né, que tem direitos e garantias. Então, qual é a garantia que está ali assegurada em relação ao que eu estou querendo, né, procurar? Então, é isso, certo? Que a gente vai ver. E aí, aqui logo no início tem assim: no texto a seguir estão presentes a introdução e 10 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Esse documento foi elaborado por representantes de diferentes países e culturas, sendo considerado um marco na história dos direitos humanos. Então, aqui não é um documento que foi elaborado somente para o povo brasileiro, não, né? E também diferente da Constituição, a Constituição brasileira ela foi criada justamente só para o Brasil. Mas esse documento aqui, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são para vários países. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, e tem como propósito ser uma norma ética comum a todos os povos e nações. Em sua opinião, que tipo de norma é apresentada nesse documento, né? Que tipo de norma é apresentada? Vocês vão, né, fazer a leitura, né? Qual é a norma que é apresentada, né? A gente já sabe, né, que são normas aqui relacionadas a quê? Aos direitos humanos, né? A direitos garantidos ao ser humano, à pessoa humana. E aí, a gente vem aqui para o texto, né, que tem como título Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, como a gente já falou. E logo no início tem um preâmbulo, como eu já falei para vocês, né, que é uma pequena introdução, né. Geralmente a gente às vezes encontra o objetivo desse documento, dessa declaração. Então aqui a gente pode encontrar até aqui deixa eu ver aqui no qual parágrafo. No último parágrafo aqui, no sexto, né? Que tem com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito e esse direito à liberdade e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos, né, os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então é isso, certo, pessoal? Esse documento, né, que é a declaração que a gente chama também de DUD, né? Essa declaração, ela vem, né, como vocês podem ver, com o objetivo de garantir os direitos,
certo? E ela tem essa estrutura, né? Essa organizada por artigos, né? Artigo 1, artigo 2, como vocês podem estar acompanhando, né? Aqui foram colocados apenas alguns artigos, como vocês podem ver, não estão todos, né? Porque seria impossível colocar no texto, fosse colocar, né? Daria praticamente todas as páginas. Então, eu quero que vocês façam a leitura de cada um desses artigos, certo? Já que não é possível agora vocês lerem toda a dessa declaração, né, que é um pouco longa, né? Mas assim, quando a gente lê a declaração, a gente fica conhecendo vários direitos que nós temos, né? Como é que isso deve ser colocado, né? Como deve ser tratado o ser humano em relação a determinadas circunstâncias. Então é muito importante a gente conhecer os nossos direitos, né? Os nossos direitos e deveres, né? Que também a gente não tem só direito, nós também temos deveres. E também eu aconselho vocês uma leitura também da Constituição, né? Que também é muito interessante para vocês conhecerem de fato os direitos, né? Porque aqui só está relacionado a apenas uma declaração universal, já que o próprio nome já diz, né, que é universal, não é só do Brasil, certo? É de outros países, né? Muitos países, então não se limita apenas ao Brasil, como a Constituição Federal, né, do Brasil. E aí, certo? O que vocês irão fazer? Além de vocês, depois que vocês fizerem essa leitura, né, se tiver alguma palavra que vocês não compreendem, né, não consigam compreender, vocês irão fazer, no ladinho tem, certo? Do ladinho tem as palavras e explicação. E caso você ainda fique em dúvida, alguma que não tem aqui, você pode estar pesquisando, então pode estar me perguntando. É melhor que pesquise, né? Porque geralmente quando você pesquisa é mais fácil você aprender do que só você perguntar a alguém e alguém responder. Às vezes, né, não fica tão não fixa na sua mente, né, o significado daquela palavra. Então vocês vão agora responder na página 94. Certo? Na página 94 vocês irão responder a primeira questão. Não precisa copiar, eu quero apenas que vocês coloquem assim, ó, atividade, página 94. Pronto, colocando isso já dá certo, viu? Aí vocês vão colocar a primeira, item A. Qual é, no preâmbulo, está o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, vocês vão dizer qual é o objetivo dessa declaração. Vocês vão colocar, né? De acordo com essa parte do texto, quem se comprometeu a promover as ações indicadas no documento? Quem foi, né, que se comprometeu? Né? Lá no texto tem, bem explícito, né? Vou até voltar aqui. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Observando os efetivos tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, quem se comprometeu a cumprir tudo isso foram os países que fazem parte, né, que se organizaram para criar essa declaração. Né? Os países eles se comprometeram a promover, né, essas ações indicadas nesse documento, certo? Os países membros das Nações Unidas, no caso. C. Pesquise em sites e em livros quantos são os países que compõem a Organização das Nações Unidas na atualidade. Indique se o Brasil está entre eles. E aí você vai fazer uma pesquisa nesse, né? Você vai fazer essa pesquisa e aí anotar no seu caderno, tá bom? Se o Brasil faz parte. E a quarta. Mais uma vez, né, como eu já falei, só responder é um pouco grande, né, por isso que eu tô pedindo a vocês que só respondam. Aqui você vai identificar qual é o artigo, né, tanto a quarta como a quinta, geralmente é isso, né. Em um dos artigos, geralmente é isso, né, é isso no caso. Em um dos artigos apresentados no texto é afirmado o caráter universal da declaração, ou seja, não há exceção a qualquer ser humano em relação aos direitos explicitados no documento. Qual artigo especifica esse caráter universal do documento? Você vai procurar lá nos artigos qual é o artigo que está especificando, né, que especifica esse caráter universal, né, que não é só, que é para todos, vamos dizer assim no caso, certo? Aí você vai procurar aqui, né, na página 93, porque é onde estão os artigos que estão no texto aqui, né, foram tirados alguns, como vocês podem perceber, certo? E aí, né, outro, selecione o trecho desse artigo, você vai selecionar o trechinho e colocar aqui.
Aí, um outro artigo reforça a legitimidade, né? Qual é esse artigo que reforça essa legitimidade dessa declaração? Aí você vai lá no texto, veja qual é que está legitimando, dizendo, né, que ela deve, né, ser colocada em prática, né? Qual é a legitimidade dela em relação à criação, a colocação em prática desses direitos, né? Desses direitos que estão compostos aqui na nossa Declaração dos Direitos Humanos, certo? E a quinta, já. Vamos lá, escuta, pessoal. A quinta tem assim: embora todos os artigos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, pessoal, a quinta, né, vamos continuar aqui. Embora todos os artigos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos tratem da liberdade, é possível agrupá-los em temáticas específicas. Com base na leitura do texto, associe cada item a seguir a um ou mais artigos de acordo com a temática predominante. Então, você vai dizer assim, você vai apenas dizer em qual artigo está. Aí, artigo relacionado ao direito à vida, à igualdade e à liberdade em geral. Aí, qual é o artigo? Aí você vai lá no texto, né? Qual é o artigo que está, né, falando desse direito à vida, à igualdade e à liberdade em geral? Se for mais de um, você coloca. Se for só um, você coloca. Artigo tal. Artigo 1, por exemplo. Artigo 2, né? Artigo 3. Aí você vai dizer quais são, né, o artigo. Colocar apenas artigo tal. Se artigo relacionado à integridade do trabalho, né? Qual é o artigo que está falando aqui do trabalho? E aqui eu vou ler para vocês um artigo que diz assim: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então aqui eu estou falando, né, do trabalho, né? Ninguém será mantido escravo, né, no seu trabalho, no caso. Então, né, você só vai anotar em qual artigo se encontra. C. Artigo relacionado à justiça e ao cumprimento da legislação, certo? Que está se relacionando como é que deve ser cumprida a legislação. D. Artigo relacionado à liberdade de pensamento e de crença, né? Que está falando de religião. E o E. Artigo relacionado ao direito de acesso à informação. Qual é o artigo que está falando de acesso? Ah, professor, eu acho que é o 19. Então, você vai colocar assim, artigo 19. Eu acho que é o 30. Então, você coloca artigo 30. Tá certo? Então, pessoal, essa é a atividade que eu quero que vocês façam, certo? Apenas respondam no caderno de vocês. São 3 questões apenas, né? Eu sei que tem bastante itens, mas acredito que dá para vocês fazerem, né? Já que eu pedi só que vocês respondam, tá bom? Eu estarei aqui aguardando a atividade de vocês, certo? Se qualquer dúvida, vocês podem estarem entrando em contato para me perguntar, tá? Então, tenham todos uma ótima tarde. Façam a atividade de vocês com atenção, leiam o texto, tá bom? Estarei aguardando. Obrigada pela atenção de vocês.